Vamos pedir para a nossa irmã Jaque fazer a prece de harmonização, de abertura do nosso estudo. Nós acompanhamos mentalmente essa prerrogativa. Abre o microfone, Jaque. Por favor. Desculpe. Amado Deus de bondade, de aceitação, queremos iniciar essa manhã agradecendo o dia novo que nos dá e pedir que possamos aproveitar para nos harmonizar, para aproveitar esses momentos com nossos familiares, já que é um domingo maravilhoso, rogar a Deus as inspirações necessárias para que possamos aprender tudo que formos ler hoje, que possamos aplicar no decorrer da nossa semana todos os ensinamentos que hoje chegarão até nós. Com o coração agradecido, pedimos a Deus, pedimos à espiritualidade amiga que nos permita iniciar os estudos desta manhã. Que assim seja. Assim seja. Tem mais alguém aqui? Bom, permitido. Seja bem-vinda, dona Sandra. Bom dia. Bom dia. Jaque Pozo, Rosana. Bom dia, bom domingo a todos. Bom dia, obrigada igualmente. Bom, acabamos de fazer a nossa prece, então vamos dar o início. Todos estão localizados aí no capítulo 3, no item 65, a segunda parte ali, manifestações inteligentes. Vamos continuar fazendo assim, vamos ler todo esse capítulo aqui, não são muitos, do 65 ao item 71. Cada um lê um item. Pode começar, Jaque Pozo. Jaque Pozo, tá? Posso? Tá. Depois passa para Jaque Portalete, depois para a Silane, depois o... É muita Jaque para um dia só, né, Jaque? Não, aqui é coração de mãe, cabe até mais aparecer. Vamos lá, então. Das manifestações inteligentes. No que acabamos de ver, nada certamente revela a intervenção de uma potência oculta, e os efeitos que passamos em revista poderiam explicar-se perfeitamente pela ação de uma corrente magnética ou elétrica, ou ainda pela de um fluido qualquer. Tal foi precisamente a primeira solução dada a tais fenômenos e que com razão podia passar por muito lógica. Teria, não há dúvida, prevalecido se outros fatos não tivessem vindo demonstrá-la insuficiente. Estes fatos são as provas de inteligência que eles deram. Ora, como todo efeito inteligente há de por força derivar de uma causa inteligente, ficou evidenciado que, mesmo admitindo-se, em tais casos, a intervenção da eletricidade ou de qualquer outro fluido, outra causa a essa se achava associada. Qual era ela? Qual a inteligência? Foi o que o seguimento das observações mostrou. Agora, já Portalete, pode continuar no 66, vamos fazer a leitura toda e depois vamos marcando ali e a gente depois comenta, né? Sim. Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. De certo,
Quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica, a do vento. Mas, se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha era inteligente, porém que obedecia a uma inteligência. Isso o que se deu com a mesa. Elaine, Vimos-lhe mover-se, levantar-se, dar pancada, sob a influência de um ou de muitos médiums. O primeiro efeito inteligente observado foi obedecerem esses movimentos a uma determinação. Assim é que, sem mudar de lugar, a mesa se erguia alternativamente sobre o pé que se lhe indicava. Depois, caindo, batia um número determinado de pancadas, respondendo a uma pergunta. Doutras vezes, sem o contato de pessoa alguma, passeava sozinha pelo aposento, indo para a direita ou para a esquerda, para diante ou para trás, executando movimentos diversos, conforme o ordenavam os assistentes. Está bem visto que pomos de parte qualquer suposição de fraude, que admitimos a perfeita lealdade das testemunhas, atestado pela honradez e pelo absoluto desinteresse de todos. Falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido. vamos na sequência, Gustavo. Abri o microfone aqui. Por meio de pancadas e, sobretudo, por meio de estalidos, de que há pouco tratamos, produzidos no interior da mesa, obtém-se efeitos ainda mais inteligentes, como sejam a imitação dos rufos do tambor, da fuzilaria de descarga por fila ou por pelotão, de um canhoneio, depois a do ranger da serra, dos golpes de martelo, do ritmo de diferentes áreas, etc. Era, como bem se compreende, um vasto campo a ser explorado. Raciocinou-se que, se naquilo havia uma inteligência oculta, forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela, de fato, respondeu, por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionara para um caso e outro. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Pode dar sequência, dona Sandra? Sim. Esses fatos renovados à vontade por milhares de pessoas e em todos os países não poderiam deixar dúvidas sobre a natureza inteligente das manifestações. Foi então que surgiu um novo sistema, segundo o qual essa inteligência não seria outra senão a do médium, do interrogante ou mesmo dos assistentes. A dificuldade era explicar como essa inteligência podia se refletir na mesa e se traduzir por pancadas. Desde que se averiguou que essas pancadas não eram dadas pelo médium, eram-no, pois, pelo pensamento. Ora, o pensamento dando pancadas seria um fenômeno mais prodigioso, ainda que todos aqueles que foram vistos. A experiência não tardou em demonstrar a inadmissibilidade dessa opinião. Com efeito, as respostas se encontravam,
muito frequentemente em oposição formal com o pensamento dos assistentes, fora da capacidade intelectual do médium, e mesmo em idiomas ignorados por ele, ou relatando fatos desconhecidos de todos. Os exemplos são tão numerosos e é quase impossível que alguém que tenha se ocupado um pouco com as comunicações espíritas dele não tenha sido muitas vezes testemunha. Citaremos apenas um que nos foi referido por um testemunha ocular. Rosana, pode ler o 70? Sim. A bordo de um navio da Marinha Imperial Francesa, navegando pelos mares da China, toda a tripulação, desde os marinheiros ao Estado-Maior, se ocupava em fazer as mesas falarem. Teve-se a ideia de evocar o espírito de um tenente desse navio, morto havia 2 anos. Ele veio e, depois de diversas comunicações que deixaram todo mundo admirado, disse o que se segue, por meio de pancada. Suplico-vos insistentemente que paguem ao capitão a soma de, daí indicava a quantia, que lhe devo, e que sinto não ter podido reembolsar-lhe antes de minha morte. Ninguém conhecia o fato. O próprio capitão havia esquecido desse crédito, de resto bastante pequeno. Mas, procurando em suas contas, encontrou a menção da dívida do tenente, cuja quantia indicada era perfeitamente exata. Perguntamos, do pensamento de quem essa indicação poderia ser o reflexo? Está localizada aí na leitura, Sirlene? Liga o microfone. Bom, Aline, pode ler o 71 para nós? Marina, eu não consegui, só um momento, não consegui aparecer minha foto aí, não estou acompanhando sim a leitura. A minha foto não aparece. Mas dá um jeito aí, que tá fazendo falta essa... tudo aqui, não tem jeito. O teu semblante aqui para nós. O semblante não vai, não consegui, não sei o que. Tá, mas fique presente espiritualmente, então. Não, mas eu estou acompanhando a leitura, sim. Aperta ali onde tem a telinha que aparece a tua foto. Mas não aparece, Silane. Então tá com problema. Tá coberta a câmera ali. Tá, mas a Aline vai fazer a leitura, então continua. A câmera tá mesmo, deixa eu ver. Comigo aconteceu semana passada, eu não achava, digo, por que tem essa câmera? Minha filha tinha tapado a câmera. Não tá. Não tem um adesivo. Mas então vamos continuar a leitura, tá presente? Continua que eu tô. Agora então, saiu ouvindo perfeitamente, tá? Tô, mas agora saiu tudo fora. Pode falar igual, a gente está ouvindo a tua voz. Tá, mas agora a Aline vai ler. Apareceu, é o dedão que está em cima. Agora apareceu bem pequenininho. Peraí, deixa eu ver se eu saio daqui do microfone, agora não consigo, Maria. É ali embaixo, ali onde tem o desenho do microfonezinho, tu clica ali. Mas você não fica bem quietinha. Mas não está aparecendo, isso aqui eu vou sair fora e entrar de novo. Deixa sem a foto mesmo. Tá, então vamos seguir o estudo aqui, vamos encontrar você acha lá. Segue que eu vou me achar aqui. Tu tá com o dedo na frente da lente da câmera? Não tô. Tem alguma coisa em cima da câmera aí. Tem. Tá. Aline, por favor. Aperfeiçoou-se a arte de obter comunicações pelo processo das pancadas alfabéticas, mas o meio continuava a ser muito moroso. Algumas, entretanto, se obtiveram de certa extensão, assim como interessantes revelações sobre o mundo dos espíritos. Estes indicaram outros meios e eles se deve ao das comunicações escritas. Receberam-se as primeiras deste gênero, adaptando-se a um lápis ao pé de uma mesa leve, colocando sobre uma folha de papel. Posta em movimento pela influência de um médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Simplificou-se gradualmente o processo pelo emprego da mesinha do tamanho de uma mão, construídas expressamente para isso. Em seguida, pelo emprego de cestas de caixas de papelão e, afinal, pelo
pelo de simples pranchetas. A escrita saía tão corrente, tão rápida e tão fácil como com a mão. Porém, reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam, em definitivo, de apêndices, de verdadeiras lapiseiras de que se podia prescindir, segurando o médium com sua própria mão, o lápis. Forçada ao movimento involuntário, a mão escrevia sobre o impulso que lhe imprimia o espírito, e sem o concurso de vontade, nem do pensamento do médium. A partir de então, as comunicações do além-túmulo se tornaram sem limites, como é a correspondência habitual entre os vivos. É isso. Opa, espera aí que eu me perdi. Bota aí. Não tem mais um lá. É que eu tinha me perdido. Voltaremos a tratar desses diferentes meios a fim de explicá-los minuciosamente. Por ora, limitamos-nos a esboçá-los, para mostrar os fatos sucessivos que levaram observadores a reconhecer nesses fenômenos a intervenção de inteligências ocultas ou por outra dos espíritos. Bom, então, esse aqui é o nosso capítulo 3º, aqui das manifestações inteligentes. No anterior, nós estudamos sobre as manifestações físicas. Então, ainda sobre as mesas girantes, continuando o estudo, então, hoje o que nós podemos captar aí sobre essa detecção de que tinha inteligência na comunicação dessas mesas, nesse fenômeno que estava ocorria ali, e daí chegou à conclusão de que tinha uma inteligência que transmitia ideias, respondia perguntas, enfim, aqui nós vemos bastante, dava comunicações até complexas, algo, às vezes, em língua diferente, que não era conhecida por aqueles ali contando um caso que não era esquecido por quem soube dele e desconhecido por a maioria, como no caso do navio ali, da dívida do tenente ali. Então, aqui daí nós temos esse estudo quanto pelo foco inteligente dessas comunicações que não foram só físicas das mesas girantes. Gustavo? Na verdade, eu não tinha... antes de começar o estudo, eu nunca tinha... Já tinha tentado ler o livro dos médiuns há uns anos atrás, porém, naquele momento eu comecei a ler sem ter não frequentava casa espírita nenhuma, assim, foi num momento de mudança até minha, de Porto Alegre para Santo Ângelo, e aí não tinha ninguém para acompanhar junto, enfim. Aí não tinha por trás, como a gente faz aqui com o estudo, e eu lembro que naquele momento eu pensei, não, esse livro aqui ainda não é para mim, né? E aí com o grupo agora tenho lido, mas eu também não tenho avançado muito, né, nas leituras, até para ir acompanhando junto com o grupo as explicações. Ao mesmo tempo, eu achei interessante essa parte, porque eu ficava pensando, como assim, pancadas, como é que perguntas eles faziam, complexas, e como é que elas respondiam, né? E aí ali está explicado, né, que até mesmo as pessoas que estavam conduzindo os experimentos naquela época tinham a expertise de fazer de maneiras diferentes para que fossem dadas as respostas e fosse ter ali um entendimento de que não tinha truque nenhum, porque como é que, por exemplo, agora lendo, né, como é que ia ter uma resposta em outra língua que ninguém conhecia, por exemplo, né, ou a história do navio mesmo, né? Então, isso eu achei bem interessante. E como a gente comentou em outras oportunidades, né, a maneira como foi se iniciando, que através das pancadas mesmo, vamos deixar, como falou ali, a mesa cair, vai dar 2 pancadas,
né? Vai dar o número de pancadas específicas. Eu, se pegar uma mesa agora e largar, não tenho como dizer quantas pancadas vai dar, né? Então, a maneira como se iniciou justamente tudo isso para que fosse, aos poucos, sendo introduzindo a doutrina, né? Bastante interessante. Bem-vindo, Walter. Bom dia, Alguém pessoal. mais? Estava acompanhando na sala ao lado, mas o notebook deu pane. Eu me ensina essa técnica, Jaque. Venha. Alguém mais quer comentar sobre esse nosso estudo aqui, ou colocar alguma dúvida, alguma observação, enfim? Eu estava ouvindo os comentários e é interessante como o Kardec coloca, eu vi, já nós conversamos sobre isso, nesse índice, né, de chegar nas manifestações inteligentes depois das manifestações da ação dos espíritos sobre matéria. Porque a manifestação, por manifestação, indo em consideração ao barulho, aos efeitos físicos, a gente entra no campo da ciência física. Né? Quantas vezes nós estamos no ambiente e, de repente, dá um barulho. Né? Aí tu vê, opa, alguma manifestação espírita. Tu vai lá, é o vento batendo na placa, né, movimentando, batendo na porta, o vento encanou pelo corredor, enfim. Aqui, se ficasse somente na atenção ao barulho, aos efeitos físicos, nós teríamos uma ação física, uma ação da ciência. Mas ele vai mais além, né? Essa comunicação que o Gustavo falou, sobre interpretar essas pancadas, fazer essa leitura além do barulho, que entra na questão da inteligência, né? É uma manifestação que tem um objetivo, é uma expressão de algo, né? Não é apenas da ciência física. Isso que nos chama bastante atenção, a percepção de ir além, né? Sirlene? Não, Marino, eu acho que é importante também, para essas manifestações acontecerem, sempre tinha que ter um médium, né, para poder, por causa do fluido, né? Se não existisse médium ali, não aconteceria essas pancadas, as mesas não levantariam, né? Então, as pessoas que faziam esse tipo de comunicações sempre tinham médium para fornecer aquele fluido para poder acontecer isso aí, né? Sim. Dona Sandra? Estou escutando para aprender, né? Mas eu acho que é assim, né? Como disse a Silene ali. E a importância, depois, que a gente vai ver no decorrer também, que a importância que tem o médium e também a tamanha importância do médium entender o que ocorre, e é o que nós estamos fazendo aqui, para que saiba, nesses momentos, saber conduzir uma situação, porque quem que está livre de a qualquer momento, mesmo ou mesmo que não seja esse o médium efetivo que provoca não, mas que por meio de quem acontece o fenômeno, mas se tiver presente, quem de nós pode estar em algum momento chegar num lugar e ter algum médium e começar a acontecer efeitos físicos? E daí, se a gente não sabe, fica bem complicado. Às vezes a gente sabendo um pouco já não é muito fácil, agora imagina não sabendo, né? Então, daí, quem vai se propor também a participar de trabalhos mediúnicos e tudo também, é indispensável que tenhamos um mínimo de conhecimento. Alguém mais? Ali. A Rosana? E assim, ó, no começo ali, eles chegaram a cogitar também que essa inteligência, ela seria a inteligência do médium, ou do interrogante, do assistente que estava ali em torno da mesa, né? Era difícil acreditar que vinham espíritos se manifestar ali. Eles acreditavam que era o médium ou o assistente.
e até chegaram a pensar que era o próprio pensamento dando pancadas, que dava as pancadas nas mesas, né? Até que foram percebendo que as respostas dadas eram respostas que muitas vezes não tinham, era além da cultura e das informações que eles tinham, até mesmo os médiums na mesa, né? Informações que nem essa do navio, que era um valor exato, então não tinha como ser contestada, né? Porque o tenente foi conferir e era exatamente aquele valor e nem ele lembrava mais que era aquele valor. Vocês notaram que essa sequência, digamos, dos acontecimentos que foram vindo, começou a aparecer os barulhos, começaram alguém lá a fazer fazer essas, para eles era uma brincadeira, um divertimento, a ver as manifestações físicas só ali, era o que interessava, era aquilo ali. De repente começou a haver a comunicação inteligente, daí começou a haver o estudo, começou a evolução, da onde que vem, para onde que vai. Kardec segue mais ou menos essa sequência dos acontecimentos. E nós ainda seguimos essa sequência no estudo. Então, a gente, para compreender a parte inteligente, a gente tem que começar a entender o fenômeno, a parte física, como é que funciona, e tudo. Também é uma sequência. Então, essa didática é uma didática, já que a própria espiritualidade que tinha esse planejamento, já usou e seguiu dentro desse próprio planejamento. O Kardec segue essa ordem aqui, e mais ou menos é a ordem natural até de nossos estudos também, para uma melhor compreensão. Nós pegarmos e estudar os fenômenos mediúnicos, querer pegar, digamos, já conhecimentos mais evoluídos, começar não ter começado do início da base e aos poucos daí subindo o sarrafo, como diz a Aline. Eu acho que a Sirlene tinha levantado a mão primeiro, não? Fala, Sirlene. Abre o microfone. Deu. Eu não poderia falar para contar, deixar de contar para vocês. Quando a gente era nova, uma vez se juntamos lá em casa para fazer a da xicrinha com o alfabeto, mas a gente não tinha nem conhecimento, essas coisas, né? A gente se juntou numas 3, mas a gente queria saber sobre os namorados, né? Os rapazes que a gente gostava, se ia dar casamento, ia dar namoro. Tu vê aqui a ignorância da gente. Mas aquela xicrinha corria. É incrível, gente, isso foi uma experiência que eu tive. Mas claro, não são meteiros, né, Marina, que não deu nada certo, o namorado que a gente queria não deu nada certo. Tu vê o perigo, né? Aí depois, quando eu já trabalhava no centro, veio uma menina lá do Cristóvão Pereira, com uma obsessão, né? Eles me chamaram aqui de noite, a gente foi para o centro trabalhar, e olha, deu o que fazer, com a história da xicrinha. A guria tinha ido para o hospital, fizeram injeção e não sei, aí levaram lá para o centro, chamaram nós de noite, fomos para o centro trabalhar de noite, para tirar o obsessor da guria. E eu me lembrava do tempo que nós fazíamos da xicrinha, mas era só para saber, coisa de namoro, de coisa, tem fundamento. O que é a ignorância da gente, eu não podia deixar de contar essa história, né? Agora imagina como corria essa xicrinha, porque juntava um espírito brincalhão com a vontade extrema dela de arrumar namorado. A xicrinha, né? Mateus! Mas diz que não deu certo. Não, deu certo. Se tivesse dado o que a xicrinha disse, daí teria dado errado. Tá, mas vamos continuar com... Tá fechado o microfone. Naquela época, Marina, a gente era muito nova, nem tinha namorado ainda. Mas tinha os guris que ele gostava, né? Ai, vamos ver se vai dar namorado. A Neuci, era eu, a gente. Mas tu vi só, né? Tá louco. Graças a Deus que a gente tinha uma coisa boa que não fiquemos. Tá bom. Ainda bem que vocês estavam bem protegidas. Não teria dado problemas. Imagina.
Mas andava, corria. Eu queria mais credo. Parece que eu estou vendo agora. Lembrei nos estudos aqui, lembrei. Então, deixa os outros falar também. Tá, Aline, pode falar. Não, na verdade, o que eu acho interessante, né, dos livros do Kardec é que ele te explica, bem seguindo uma lógica, mas ao mesmo tempo já te dá argumentos que tu, estando bem preparado com aquilo na ponta da língua, quando alguém vem te confrontar, tu já tem argumentos para explicar o porquê que funciona, como foi, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz, agora que me fugiu o nome, que ele é bem conhecido aí na internet, tem em tudo que é podcast, coisa, ele é arqueólogo, e ele é adventista, ele fala coisas muito interessantes, históricas e tudo, da parte de Jesus, de Deus, tudo, da religião, mas ao mesmo tempo ele teve um vídeo que eu estava vendo, inclusive, que ele falou que ele não acredita, respeita a questão, obviamente, né, do espiritismo, acha legal, mas ele não vai por esse lado porque não responde para ele todas as perguntas ao mesmo tempo. E aí ele é muito da Bíblia, né? E ao mesmo tempo ele disse, a Bíblia proíbe falar com os mortos, Moisés proibiu, e aí eu fiquei pensando, poxa, mas se proibiu é porque era possível, na verdade, né? E aí a gente, nos nossos estudos, a gente já sabe, né, do porquê que ele proibiu, né? Ele tinha que conduzir aquela população e tudo mais. Aí, ao mesmo tempo, eu vejo também, assim, que algumas outras pessoas, religiões, ou enfim, que criticam o espiritismo é justamente falta de conhecimento, né? Esse mesmo rapaz deu o exemplo, porque diz que um lugar da Bíblia, lá, uma passagem da Bíblia dizia que a mulher, quando está, como é que se diz, menstruada, não podia ser tocada porque estava impura, e hoje em dia se sabe que não é assim que funciona. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas isso aí tu sabe que não funciona, hoje a gente sabe que isso não funciona, mas pro lado de conversar com os espíritos tá valendo ainda, não pode, sabe? Então é muito essa questão, como a gente mesmo já conversou bem lá no início, até o seu Wilson frisava bastante, que para a gente combater uma ideia, a gente tem que entender tudo sobre aquela ideia. Então, tu fica num argumento muito superficial para dizer que aquilo não te serve, e aí tu sai falando para os outros ainda. Quem não tem um conhecimento ou que é fácil de ser persuadido, digamos assim, pega aquele argumento como verdade, né? Então, eu acho bastante interessante o Kardec, porque ele explica como aconteceu, seguindo uma lógica, e ao mesmo tempo, tu entendendo aquilo, tu já tem argumentos para explicar o porquê que a gente pensa dessa forma, né? Acho bastante interessante. Jaque Pozo. O microfone. Perdi também o meu microfone. Eu estou aqui com cara de sono, meu seu marido que está me chamando, não. Eu estou escutando, porque eu também, como a dona Sandra, estou aprendendo, né? Uma coisa interessante ali que tinha me chamado a atenção no outro encontro, e a dona Sirlene falou, quer dizer, eu tinha entendido, mas eu não confirmei isso com vocês. É necessário, então, a presença de um médium para que esses fenômenos aconteçam, é isso? Olha aí, temos uma pergunta. Aconteceria sem um médium? Elaine diz que não. Walter, o que tu acha? Gustavo, aconteceria ou não? Eu acredito que não aconteceria. Até porque todas as manifestações que nós sabemos que ocorreram antes da codificação, e essas manifestações ocorriam, os médiuns já existiam, não existiam, como o Gustavo falou,
esse entendimento da capacidade do médium da comunicação, entendimento de que era uma manifestação inteligente, a forma de traduzir essa comunicação, a gente vê pelo caso das irmãs Fox, né, que é um pouco anterior ali, já existia. Kardec, com toda a sua inteligência e capacidade, né, do aprendizado, Pestalozzi, a racionalidade dos estudos, a gente sabe que a espiritualidade largou no colo dele essa missão de compilar isso, de traduzir isso em tudo que o Gustavo falou, para que nós pudéssemos ter esse acompanhamento, esses argumentos, esta forma inteligente de explicar e de entender o processo. Até porque a doutrina espírita, e quem nos vê como espíritas, entende de fora que o carro-chefe, digamos assim, nosso é comunicação com gente que morreu. E quando nós sabemos que os ensinamentos do Cristo na questão da nossa evolução moral, do nosso aprendizado, na questão moral do homem de bem, as questões naturais que decorrem são provenientes desse estudo e de toda essa naturalidade que é a vida espiritual, a vida material, a comunicação, a pluralidade das existências, e aí decorre. Mas nosso, digamos, entre aspas, carro-chefe, talvez já me perguntaram, vocês vão no centro espírita para conversar com os mortos? Né? Eu vou conversar com os vivos, né? Vou buscar a evolução moral através do estudo, me tornar um homem melhor. Agora, pode haver decorrência de que haja manifestação, e aí é questão de mediunidade. Mas a gente vai saber isso estudando. E por isso que estamos aqui. Silene. Pois é comprovado que existe realmente a mediunidade, porque tem muitos médiuns que não sabem até mesmo uma língua espanhola, inglesa, e às vezes vem uma comunicação com uma língua que não é brasileira, que é, digamos, uma língua francesa. Então, como que aquele médium pode dar uma comunicação assim se ele não tem conhecimento sobre essa língua? Então, isso aí é uma manifestação inteligente que a gente sabe que não é uma mistificação, que é uma coisa verdadeira. Wilson, aproveitando já o nosso estudo e a resposta da pergunta da nossa irmã Jaque Pozo. Bem, então vamos... Antes de responder a pergunta dela, vamos fazer uma progressão conforme está no material, né? Porque ele começa falando da constatação, que foi constatado pelas experiências. E primeiro ele falou lá nos sistemas e depois refutou um a um, colocando as razões que estão estampadas nessa obra aqui, o Livro dos Médiuns. Mas daí, refutados esses sistemas, aí se constata que de fato existia o fenômeno e que não era por causa das pessoas presentes. Porque se a mesa dá uma resposta inteligente, a causa tem que ser inteligente. E aí se levanta a hipótese de que, como já foi comentado aqui, de que seria uma manifestação do médium ou dos assistentes. E nós vamos ver que existiram vários detratores que fizeram experiências e que simularam fenômenos de mesa girante. Eu mostrei no último encontro. E inclusive está no Wikipédia, e as pessoas podem fazer uma pesquisa, vamos ver sobre o fenômeno das mesas girantes lá no Wikipédia. E vai encontrar lá coisas que dizem o contrário, né? Que na verdade não existiram mesas girantes, que eram simulações. Mas esse estudo nosso aqui, vamos ver mesas girantes aqui, vamos compartilhar para nós olharmos o que aparece lá. Nós temos aqui várias imagens. Por exemplo, aqui tem um desenho representando o que se fazia nos salões, nós falamos anteriormente, né? Que isso era feito ao público mediante ingresso, era uma diversão, o povo não via nisso mais do que uma diversão. Então, aí é uma razão bem forte para se acreditar que houvesse um embuste de fato.
já que auferiam recursos disso aí. E daí foi criado esse sistema, o ideomotor, que está aqui. Vocês estão vendo aí? 3 pessoas com a mão sobre uma mesinha, e depois ele explica como é que é esse ideomotor. Que, mesmo não sendo um embuste, o movimento seria involuntário, só não explico como. Que o médium seria induzido um pela ideia do outro e faria os movimentos. Mas acontece que, como é que o médium, ou a mesa, responderia a questões complexas que não foram, como eu disse no último encontro, combinadas anteriormente? E aí nós encontramos alguns estudiosos, como Gabriel Delany, e ele diz assim: seja como for, as mesas girantes e falantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e por isso devemos tratá-las com maior desenvolvimento. E tanto mais quanto apresentados esses fenômenos na sua simplicidade, o estudo das causas será mais fácil, e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos complicados. O que ele está dizendo isso? Porque foi constatado que existiam, e foram refutados os sistemas. Então, teria que se aprofundar este estudo para entender que existia uma causa por trás. O nosso estudo de hoje já mostra ali como é que foi feito esse processo. E depois aqui Allan Kardec, nós já estudamos isso também num encontro anterior, ele diz, nesse mesmo livro que nós estamos estudando: acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda, nas roupas dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes, como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. No caso em que a força mediúnica, aqui nessa resposta do Kardec, já está a resposta para a dúvida posta, porque ele fala em força mediúnica. Força mediúnica só é possível quando tem um médium presente. Então esse fenômeno, embora possa acontecer de uma forma espontânea, sem que seja solicitado, alguém falou aqui que a gente pode chegar numa casa, que foi o Portalete, né, que falou, a gente pode chegar numa casa e acontecer o fenômeno, como lidar com este fenômeno. E primeiro tem que descobrir quais as causas, não digo as causas do fenômeno, mas qual a intenção do fenômeno. Porque eu vejo muitos espíritas dizendo: mas se eu visse um espírito eu sairia correndo, né? Às vezes tem gente que se assusta, eu vejo muita gente que se assusta, está andando e leva um susto: achei que era um espírito. Mas e se fosse? Se fosse, pergunta qual a intenção dele, por que ele está ali, o que ele procura saber, o que ele procura transmitir. E se for alguém apenas pedindo uma informação, um auxílio, a gente pode auxiliar. Agora, se for um perturbador, aí vai depender da força moral, que geralmente quem é perturbado não tem muita, vai ter que se socorrer a um tratamento espiritual, numa casa espírita, através da desobsessão, e também cuidar da sua moral, para evitar que isso repita, né? Mas aí tem um amplo aspecto, um grande estudo, que não dá para a gente repassar em poucas palavras. É preciso estudar, é preciso entender como isso acontece. E isso sempre acontece quando tem mediunidade. Nos fenômenos que as pessoas chamam de casas assombradas, mas naquela casa não mora ninguém. Nós falamos isso no último encontro. Não mora ninguém dentro da casa encarnado, mas na vizinhança, sim. E o espírito pode buscar essa energia, que é o ectoplasma de um médium que está dormindo nas proximidades, para se manifestar naquela residência. Mas o que é mais comum é que na própria residência, quando há habitantes, uma pessoa tem a faculdade mediúnica e desconhece. Ou então, ele ainda não tem domínio do fato. Eu recordo de um fato que me narraram, isso na década de 80, portanto deve ter sido anterior à década de 80, quando eu ouvi, que aconteceu em Passo Fundo. Dizem que tinha um menino que apareciam mordidas na perna dele, saliva, na casa dele, a lenha que estava naqueles banquinhos antigos que nós usávamos, eu usava pelo menos, meu pai usava, não sei se vocês conhecem,
que era um assento com a tampa e dentro ficava a lenha, do fogão a lenha. Então a lenha saía dali e era jogada contra ele. A casa recebia pedras que vinham do nada, não tinha ninguém jogando. E daí depois, com tratamento espiritual, isso foi controlado. Eu não sei o futuro que deu essa criança. E os pastores diziam que era coisa demoníaca, porque não conheciam. Então qualquer coisa que foge à compreensão, eles dizem que é coisa demoníaca. Mas voltando às manifestações aqui das mesas, nós vamos prosseguir aqui o que foi de avanço nessas mesas. Porque depois se percebeu que as mesas eram apenas um apêndice do médium. Elas não tinham necessidade de existir. E que eu vou compartilhar com vocês uma outra coisa que está acontecendo agora. Foi comentado aqui que o médium escreve coisas que ele não conhece. E escreve até em língua estranha. Nós temos aqui uma cópia de escrita mediúnica em chinês. Isso aqui quem foi? Foi com os hieróglifos escritos pela médium e o estudo do professor de São Paulo com seu significado. Vê qual é que é a médium aqui. Nossa, eu vou demorar muito para procurar. Mas aqui está a psicografia, vocês podem encontrar na internet. Em chinês, feita por uma brasileira. E aqui a tradução. E nós sabemos também que Divaldo Pereira Franco, quando esteve na França, era comemorado, acho que os 150 anos de O Livro dos Espíritos, ele fez uma psicografia em francês espelhado, ou seja, só era possível ler no espelho. Também tem até vídeo disso na internet. Então houve uma evolução. Esse aqui foi só o primeiro fenômeno para chamar a atenção. Nós falamos no último encontro que mediunidade, aliás, nos últimos encontros, ou em todos eles, sempre existiram. A diferença é que não existia o termo médium nem mediunidade. As pessoas chamavam de bruxos, de feiticeiros, de cartomantes, de pitonisa e por aí vai. E a primeira revelação, que é o Antigo Testamento, está repleto dessas manifestações de efeitos físicos e também de manifestações através de aparições de espíritos, de materialização. O fenômeno lá, quando Jesus subiu a uma elevação para meditar um pouquinho antes de ser preso, ou foi em outra oportunidade, agora não recordo, em que apareceram Moisés e Elias, que os apóstolos confundiram com encarnados e queriam construir tenda para que eles pernoitassem. Se Moisés e Elias já tinham morrido há muito tempo, isso é uma manifestação mediúnica que está estampada na Bíblia. Mas daí, se a gente perguntar para uma pessoa das nossas irmãs religiões cristãs, eles vão dizer que eram espíritos espíritos que conseguiram ascender para Deus diretamente devido à sua grande elevação. É um raciocínio que não dá nem para entender, porque se nós formos olhar, Moisés não era um espírito puro, perfeito. Ele trouxe para nós a primeira revelação, que são os 10 mandamentos, mas logo em seguida está lá um monte de leis que manda até matar. Então é um espírito superior para a época, com certeza. Mas qualquer espírito é capaz de se manifestar. E isso hoje nós sabemos. Mas quando começaram a aparecer essas manifestações de mesas e etc., o Portalet mencionou as irmãs Fox, que eu também estive procurando na internet. Uma delas até disse que era truque, mas se fosse truque, ela quis por alguma razão dela, desmerecer as irmãs, porque mais tarde elas começaram a ganhar dinheiro com isso. Mas o fenômeno existiu de fato, porque ele começou com pancadas, ou raps, como se diz na literatura, e elas tiveram a ideia de perguntar. Eles davam um termo, que não era espírito, para a manifestação, pedindo que ele respondesse com pancadas, e ele começou a responder com pancadas inteligentes. No começo eram pancadas aleatórias, né? Aí respondia pelo sim e pelo não, daí que começou a se constatar que tinham alguma coisa por trás. E depois esse mesmo espírito que se manifestava revelou quem ele era, e investigaram, não conseguiram descobrir que era um comerciante que passaram por ali, tinha sido morto pelos moradores da casa.
que tinha sido emparedado, e por isso ele estava ali ainda perturbado, se manifestando. Houve uma ocasião em que demoliram a parede e encontraram os restos mortais desse espírito manifestante. Então tem provas que de fato existiram essas manifestações. E elas foram quase concomitante mesmo com as manifestações da Europa, que chamaram mais atenção. E elas objetivavam unicamente demonstrar que existe vida depois da morte física, porque ninguém morre. Isso os próprios espíritos dizem. E o Portalete diz que as pessoas dizem assim, mas tu vai lá conversar com mortos? Ninguém, ele mesmo respondeu, ninguém conversa com mortos. Nós conversamos com os que estão mais vivos do que nós, porque as faculdades deles não são limitadas aos nossos 5 sentidos. Isso nós sabemos hoje. Mas antes ninguém pensava nessas coisas. Então vieram esses fenômenos das mesas. E por meio de pancadas, que eram bem complexas, só respondiam sim ou não. Depois era um número de pancadas, começava a bater 1, 2, 3, a pessoa ia acompanhando A, B, C, D, e quando ela parava, marcava a letra. Aí começaram a escrever o alfabeto. Mas até então ninguém sabia a causa. A própria causa disse que eram almas dos que viviam na Terra, que tinham morrido. E depois informou o meio de agir, de como fazer a escrita com maior facilidade. Foram eles que disseram. Não foi nenhum dos assistentes, nem mesmo Kardec, que deu orientação. Então começou a usar cestinhas menores, e Kardec disse que a influência do tamanho da cesta era só a maior ou menor capacidade do médium, portanto tem que ter um médium presente, senão não acontece. Até que se descobriu que, aí sim se descobriu que tudo era um apêndice, não precisava. Aí o médium passou a escrever diretamente com a mão. A psicografia mecânica era o comum na época. Hoje, além da mecânica, tem as intuitivas, que vem o pensamento e a pessoa escreve. Mas que não deixa qualquer dúvida mesmo é a mecânica. Ou como essas que eu mencionei ali, de escrita invertida e por aí vai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para eu encerrar minha fala aqui. Tinha alguns comentários do pessoal que eu estava anotando aqui. Uhum. Então, enquanto olha aí, eu vou falar uma coisa aqui. Ó. A pergunta da Jaque Pozo, nós vamos deixar para o próximo estudo. Porque assim, ó, olha ali, ó, no item 74, nós paramos 71. Se ela é curiosa, ela vai olhar antes de domingo. E os outros também, os curiosos aí. Ó. Nós paramos 71. No item 74, ó, ele tem 25 perguntas e respostas. A pergunta número 8, como o espírito pode operar o movimento de um corpo sólido? Ali começa a resposta da sua pergunta. Além de tudo, no 14, qual é o papel do médium nesse fenômeno? E exatamente a pergunta no item 15. O espírito pode agir sem o concurso de um médium? Tem a resposta ali também. Então, e é o tema do nosso próximo estudo. Então, não vamos adiantar o expediente hoje, agora vamos deixar agora o Wilson completar ali. Só uma coisinha importante que eu acho aqui, que quem é que falou? A brincadeirinha da xícara falou aqui, né? Foi a Sirlene. A Sirlene. Isso é bastante comum. As pessoas não conhecem os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas, e aí vem os filmes de ficção que falam e que trazem médium estereotipados, geralmente umas figuras estranhas. Não vou dizer que não tenha médium com uma aparência um tanto fora do comum, mas a maioria não. Eu participo do grupo de médium, não tem ninguém lá com uma aparência estranha. E daí as pessoas ficam curiosas, e geralmente nesses filmes de ficção paranormal aparecem esses brincadeiras de copo ou similares, e as pessoas se aventuram a fazer. Eu conheço o relato eu vi o relato de uma comadre minha, até faz tempo que eu não a vejo, que aconteceu em Passo Fundo. Também eram jovens e resolveram fazer a brincadeira do copo. E aí até que houve a manifestação. E quando elas perceberam que o copo agia de forma tanto quanto violenta, ficaram assustadas, pediram para parar, e a manifestação dizia que não ia parar, que não ia sair mais dali.
que foi convidada. E aí ela lembrou de um padre que tinha morrido, que era amigo dela, que ela gostava muito, e ela gritou pelo nome dele e pediu socorro, daí parou. Então esses tiveram sorte de serem atendidos por um espírito que a socorreu. Aqui em Santo Ângelo aconteceu um fenômeno de brincadeira num colégio. A Sandra Madri conhece bem a história, quem puder conversar com ela, porque ela foi chamada, inclusive, para interceder. E uma criança ficou num estado de transe mediúnico que não voltava mais. Então são brincadeiras muito perigosas, porque nunca se sabe se tem uma pessoa com faculdade mediúnica e pode acontecer. E quando a pessoa, por curiosidade, chama qualquer espírito, ele foi convidado, depois ele só sai se quiser. Então é bem perigoso. Como disse Kardec, lidar com mediunidade sem conhecimento é como botar uma pessoa sem conhecimento num laboratório de química. Fatalmente vai dar problema, vai dar desastre. Então é preciso conhecer. E esse fenômeno das mesas girantes foi só para chamar a atenção. E depois foi se aprofundando através da psicografia. Nós temos a primeira obra que eu recomendo que todo mundo leia, que ainda não leu o Espiritismo, não leu as obras do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. Para mim foi o que me despertou para esse mundo de informações que até então eu desconhecia, porque ali estão basicamente todas as questões que nós, quando não conhecemos o Espiritismo, formulamos, aqueles que procuramos conhecer a verdade. Então, interessante. Bom, como disse o Wilson, a gente convida para nossa casa. Quem é que abre a porta e fica convidando indiscriminadamente todos que passam à frente, à rua? Aqueles que vê, tu vê cada um que tu vê passar à frente da tua casa. Agora, a brincadeira do copo, tu convida todos aqueles que tu não vê, indiscriminadamente, sem saber quem são, qual é a intenção, enfim. Então, há um risco muito grande mesmo. Então, Maria, só uma parte, já falou em convidar. Convidar não é só na brincadeira mediúnica. A minha esposa, a Irene, conta um fato que aconteceu com ela quando ela era mocinha. Não sei qual idade que ela tinha. Diz que a mãe dela sempre diga assim, quando bater na porta, nunca diga entre, sem saber quem é. E um dia ela viu uma pancada na porta. Toc, toc, toc. Ela foi lá e abriu e inadvertidamente disse entre. Não tinha ninguém fisicamente. Aí ela disse que entrou uma bola de carne cheirando mal, rolando. Eu fico imaginando como é que foi esse fenômeno. E a casa estava com a porta da frente aberta e a dos fundos. Passou por dentro da casa e saiu nos fundos. E daí, eu digo, o que é isso, né? E daí ela ficou espantada. Porque na casa deles, o pai dela tinha uma faculdade mediúnica, segundo ela, fora do comum. Só que ele nunca desenvolveu, nunca estudou. E ele, inclusive, fazia uma espécie de julgamento, incorporava um espírito nele, sentava à mesa, tomava uma garrafa de cachaça, que ele não bebia, e fazia um julgamento da mãe dela. Botava ela e o irmão dela na mesa e fazia um julgamento. E depois, quando tudo passava, ele não tinha nem hálito de quem bebesse. E nunca se interessou em estudar o fenômeno e colocar isso em prática para o bem, né? Apenas acontecia assim de uma forma inadvertida, indesejada até. A mãe dela contava que uma noite ela viu uma batida no chão do sapato. Diz, é o meu marido que está batendo o sapato no chão, não vou dizer o nome dele, né? E nem dela. E aí ela segurou as mãos dele, porque achou que era brincadeira dele. E ele estava dormindo. E as pancadas continuavam. Então tem vários relatos. Quando a pessoa convida alguém para entrar em casa, ainda mais se tiver um médium em casa, é um perigo. É só para deixar esse alerta aí. E o ideal é fazermos o evangelho no lar, que cria uma barreira psíquica, quando nós o fazemos devidamente, né? Para que forças estranhas não adentrem a nossa casa. Sirlene, então, para encerrar, faça seu comentário aí, depois vamos... Bem rapidinho. Não, eu convido, assim, uma manifestação que aconteceu na minha vizinha aqui, e não deixou ela dormir a noite toda, e eu recebi quem era a pessoa que estava ali,
e nós tinha aquele dia trabalho mediúnico. E eu, quando cheguei na garagem, ali do lado, né, Marinho de Saquem, e aí eu convidei essa pessoa para ir comigo para o centro, e ela foi no carro comigo, e lá ela se manifestou. Então tá, não vou comentar mais, tá? Já está na hora de nós encerrar. Então, mais uma comprovação do ato. Um fenômeno que aconteceu. Então, a Aline ainda tem algum... Queria fazer uma pergunta rapidinho, se ninguém se importar da gente passar um pouquinho a questão, que o seu Wilson falou de gente ter cuidado com essa questão de entrar, né? Não convidar ninguém para entrar sem saber quem é. Mas aí, quando a gente faz... Aí me veio a dúvida. Quando a gente faz o evangelho no lar, ao mesmo tempo, das coisas que eu já li, a gente está protegendo a nossa casa por uma semana. Mas, ao mesmo tempo, essa proteção não vai ser eficaz se eu também não me manter elevado, ou tem alguma coisa. Se eu fiz o evangelho, eu estou protegido. Não tem nada a ver, né? Uma boa pergunta para a semana passada, mas não é uma questão matemática. Um evangelho vale para 7 dias e estamos assim... É que nem vai lá e confessa, está livre dos pecados. Não, parece que é um pouquinho, mas eu vi que a tua pergunta é muito interessante, mas tu já tem a resposta também pela pergunta, a gente entende que tu já viu que não é bem assim. Então, podemos comentar sobre isso no próximo estudo, devido ao nosso horário. Então, vamos ver. Alguém está se sentindo inspirado para fazer a prece de encerramento? Vou pedir ao nosso irmão Walter, então, a prece de encerramento, nós acompanhando mentalmente. E depois eu peço só um minutinho, depois que encerrado, aí aqueles que puderem ficar só um minutinho, que eu preciso de um assunto fora do estudo. Por favor. Vamos encerrar o nosso estudo nesta manhã de domingo. Mais uma vez agradecidos ao amparo da espiritualidade que nos conduz, nos acompanha, que nos inspira, para conhecermos, compreendermos e, nesse momento de transição na Terra, possamos espraiar esses conhecimentos, essa elevação, esse entendimento de que somos um espírito numa experiência corporal, nosso mundo maior é muito maior que o da Terra, e assim possamos conduzir a nossa caminhada numa evolução espiritual, contribuindo com a evolução do nosso planeta, nesse momento de regeneração, essa caminhada para a evolução desta casa em que estamos habitando atualmente. Gratos pela oportunidade de conhecer toda a obra, a codificação de Kardec, que nos acompanha, que nos inspira e que nos abre este conhecimento. Rogamos a proteção da espiritualidade durante a semana, dos familiares, amigos, e que possamos, durante esta semana, compartilhar esse nosso conhecimento e no próximo domingo estarmos novamente reunidos para mais um estudo da mediunidade. Que assim seja. Que assim seja.